Muito bom dia, são 8 horas mais 1 minuto. 8 horas 1 minuto está começando depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia, trazendo as principais informações para você do que acontece no Brasil e no mundo. São 8 horas mais 1 minuto, você vai conferir os principais destaques do jornal. Hoje nós vamos conferir aí sobre a primeira parcela do 13º dos aposentados, que deve começar a ser paga em 26 de agosto e a segunda parcela em 25 de novembro. E você também vai conferir aí o saque do FGTS, que vai começar no dia 13 de setembro, com valor inferior a R$100, podendo ser sacado em lotéricas com identidade e CPF. Vamos também a destaques importantíssimos do portal Amirte. Nós vamos saber aí como as linhas cortantes podem afetar a população. Ainda no nosso Minas Rural, a psicultura dentro do sistema prisional de uma cidade de Minas Gerais para os presos trabalharem e ainda o giro de decisões do nosso Justiça em Questão. Nas notícias esportivas, Paulo Mazzola trazendo as informações para você. Bom dia Nairlan, bom dia aos nossos ouvintes internautas do Depois do Café. Então, Cruzeiro se prepara para jogo decisivo amanhã contra o Internacional. Caiu uma posição no Campeonato Brasileiro ontem com um empate entre Grêmio e Chapecoense. Atlético apresenta atacante agora na parte da manhã e América entra em campo contra o Londrina por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né, Renan? Muito bem, essas e outras notícias a partir de agora, no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, 8 horas mais 3 minutos. Agora, 8 horas 3 minutos. Vamos às principais notícias, né? O presidente Bolsonaro assinou medida provisória antecipando para este mês a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. Além de confirmar o depósito antecipado de metade da gratificação desse ano, a iniciativa poderá garantir que o adiantamento seja mantido nos próximos anos. Para isso, a medida precisará ser convertida em lei pelo Congresso. A primeira parte do 13º dos aposentados e pensionistas deverá ser depositada entre os dias 26 de agosto e 6 de setembro. Os valores cairão na conta conforme o calendário de pagamento de benefícios de agosto. E a segunda parcela será paga junto com o benefício de novembro entre os dias 25 de novembro e 6 de dezembro. A Caixa Econômica Federal informou o calendário de saques do FGTS. Os saques de R$500 começarão em 13 de setembro para quem tem conta poupança na Caixa e no dia 18 de outubro para quem não é correntista. O trabalhador poderá fazer o saque de cada conta no FGTS, seja ativa ou inativa. Para quem tem conta poupança Caixa, o depósito será feito automaticamente. O correntista que não desejar sacar deverá informar ao banco e terá até dia 30 de abril de 2020 para solicitar o desfazimento do crédito ou a transferência do valor para outra instituição financeira. Quem possui cartão cidadão pode fazer o saque nos caixas eletrônicos. Os saques de menos de R$100 poderão ser feitos em lotéricas com a apresentação de carteira de identidade e número do CPF. Quem retirar o dinheiro continuará a ter direito à retirada integral do valor do FGTS em caso de demissão sem justa causa, além de multa de 40% sobre o valor total. Chegando dos nossos estúdios agora, o nosso analista político PC Almeida, bom dia. Bom dia, Nairlan, bom dia, Mazzola, bom dia, nosso teleouvinte internauta que está nos acompanhando aí hoje pelas multiplataformas. É isso aí, são 8 horas mais 5 minutos, antes de nós já acionarmos o PCzinho para trazer trazer a importância da análise política. Nós temos uma matéria aqui, né, do nosso portal Amirte, muito importante, que até eu gostaria depois que o PCzinho pudesse comentar para a gente essa matéria, né, que se trata exatamente o seguinte: um engenheiro elétrico vai dizer para a gente aí, também um tenente do Corpo de Bombeiros e um monitor de parques, sobre como as linhas cortantes podem afetar
à população. E agora nós vamos conferir essa matéria do portal Amit e daqui a pouquinho o PC volta para comentar essa situação que inclusive gerou aí a morte de uma pessoa e a amputação da perna de um garoto. Confira então a matéria do portal Amit para você aqui no nosso Depois do Café. Mês de agosto e papagaio. Uma combinação divertida, porém perigosa. Principalmente junto com a diversão, vieram o uso de linhas cortantes. As linhas cortantes, como o cerol e as linhas chilenas, não podem ser diferenciadas das linhas comuns a olho nu. E é aí que está um dos grandes perigos. Motociclistas e ciclistas passam pelas essas linhas com grandes velocidades e acabam se ferindo gravemente. É muito mais áspera do que a outra, do que a comum. Mas, não tendo contato com elas, é praticamente impossível visualmente diferenciar as duas. Além disso, existem os riscos que envolvem fiações e redes elétricas, causando sérios danos para o usuário da pipa e prejudicando a população com falta de energia. Nós vamos fazer aqui uma demonstração de um acidente que acontece com a tentativa de retirada de um papagaio da rede elétrica. Cenário muito comum, uma rede elétrica convencional, tá? O menino vai soltar o papagaio, esse papagaio fica preso na fiação e ele sobe na laje da casa dele, pega um utensílio e tenta retirar esse papagaio. Quando eles tentam retirar o papagaio da rede, notem que não precisa nem encostar, basta uma simples aproximação, já ocorre a descarga elétrica aqui. Além desse, outros acidentes podem ser provocados. Eu vou fazer uma demonstração de que essa linha, além de ser muito cortante, ela é uma linha que pode conduzir eletricidade, tá? Eu vou colocar ela aqui dentro, vou molhar essa linha e a gente vai fazer uma experiência exatamente para demonstrar que essa linha pode conduzir eletricidade se tiver, por exemplo, molhada, se ela tiver impregnada com sujeira ou suor da mão da criança ali, ela conduza eletricidade. Vou colocar ela aqui, a gente já molhou ela aqui e vamos fazer a demonstração do que pode acontecer com a linha em contato com a rede elétrica energizada, que pode provocar interrupção no fornecimento de energia, pode provocar choque elétrico em quem está utilizando a linha. A energia passando pela linha aqui, ó. Ela até pegou fogo, ó. Em contato com a rede elétrica, a linha chilena pode até cortar a fiação. Aí vou pegar um pedacinho da linha. Passo por dentro aqui. Ela cortou o arame. No dia 20 de julho, um adolescente de 15 anos foi atingido por uma linha chilena em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na ocasião, Gabriel Nascimento caminhava pela calçada quando a linha o atingiu na altura dos joelhos. O adolescente teve que amputar uma das pernas. Outro caso ocorreu em Varginha, no sul de Minas. Um menino de 13 anos também teve o joelho cortado por uma linha chilena. O monitor do Parque Estadual Serra Verde, localizado em Belo Horizonte, explicou que as linhas cortantes também podem prejudicar a fauna. A gente tem resgates de algumas aves que foram aí atingidas, né, vitimadas pelas linhas cortantes. Então são aves aí com ferimentos graves, né, geralmente com asas nas patas, muitas vezes acabam amputadas ou fatalmente ali, né, de uma forma que é difícil uma recuperação. Né, são aves que dificilmente elas vão retornar à natureza, porque justamente elas vão estar com essa capacidade de caça ali, né, comprometida. E infelizmente algumas dessas aves, esses animais, precisam até ser infelizmente eutanasiados.
Muito bem, então estamos de volta aqui trazendo aí essa informação que ocorreu aqui e a gente gostaria de perguntar aí, PC, sobre essas preocupações que nós temos com relação à linha chilena, mas aqui a gente conhece por outro nome, né, PC? Aqui não é linha chilena, que é cerol. O pessoal chama de cerol, que na verdade é o produto passado. A turma passa na linha da pipa para poder rasgar outras pipas que estão no céu nessa competição de crianças. É uma coisa absolutamente idiota, imbecil. Primeiro, que só o sentido do cerol já é um sentido imbecil por si só, que é de rasgar uma pipa de um colega que está no ar. Imbecilidade, né? O cara, ao invés de brincar deixando todas as pipas lá livres e tal, enfim, então você vê que a bobagem, né, essa obsessão que as pessoas têm contra a liberdade, ela já começa desde cedo. Aí, mais do que isso, o cerol mata, deforma, deixa as pessoas deficientes, como nós vimos aí na matéria. E como é que é a punição disso? Ela praticamente inexiste, porque você tem aí, é uma prática feita na maioria absoluta dos casos, por menores de idade. Você não tem condição de prender, punir os menores da forma como devem ser punidos. O que precisa ser feito são campanhas de conscientização, igual estão sendo feitas agora. Mas eu estenderia essa punição, para poder ficar o negócio realmente complicado, para os responsáveis por aquelas crianças e adolescentes eventualmente pegas com cerol. Então, punido de uma maneira mais séria, punido de uma maneira mais dura, porque são vidas aí que ficam em risco, né? Por causa de irresponsáveis que acham que estão fazendo apenas uma brincadeira. Inclusive, nesse ano, somente 4 multas foram pagas em Minas por quem solta ou vende linha cortante para arara, né? Na soma dos últimos 5 anos foram 54. Segundo a polícia, a dificuldade está em identificar os autores. Mas é fácil saber quem vende o cerol, é só proibir, né? Sim. É mais fácil, né, do que saber quem solta, né? Na verdade, a pessoa consegue também fabricar o cerol, né? Verdade. Caseiramente, tal. É um negócio difícil, complicado. Então é conscientização mesmo. E não só no cerol, como em várias coisas, a comunidade tem que conscientizar muito para deixar de ser idiota, né? É verdade. Várias coisas, igual falar, as meninas não podem ficar usando short curto porque elas vão incitar o estupro. Por favor. Tem que conscientizar o estuprador em potencial de que ele não tem o direito de mexer com ninguém. Não há esse direito. De acordo, independente da roupa que a pessoa estiver usando, e assim várias outras tolices que nós temos por aí. Então, às vezes, a burrice me cansa, sabe, Marlana? Ela me enoja, ela me deixa assim chateado. Muito bem, né? Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós teremos o comentário e análise política de PCzinho, né? Sobre o dia da política hoje. E ainda hoje vamos falar de gente nova no Atlético. E ainda hoje vamos falar também que o Cruzeiro caiu mais uma posição. Exatamente, né? Caiu mais uma posição no campeonato e se prepara para o jogo decisivo amanhã contra o Internacional, né? Que dependendo do resultado aí pode até sobrar para a cabeça do treinador Mano Menezes. Você aposta então na saída do Mano? Com um resultado negativo contra o Internacional, sim. Já a gente vai voltar e falar sobre isso. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. São 8 horas mais 19 minutos agora. 8 horas 19 minutos, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café e vamos mandar um abraço aqui pra galera que tá na sintonia do nosso Depois do Café, tá certo?
Mandar um abraço aqui pro Ronaldo PV, grande Ronaldo da Príncipe Verde, tá ligado conosco aqui, tá bom? Mandar um abraço também pro José Maria Coelho, pro Edmundo Souza, né? A galera que tá sempre ligada, tá sempre sintonizada, tá? Um abraço pro Arthur Batista, tá bom? Abraço para Bel Mendes, né? E um abraço para o Paulo Rogério, galera na sintonia. E também para o Lauro Roque, lá em São Vicente, São Paulo. Tá acabando de dizer aqui: estou conferindo as notícias da minha Montes Claros, assistindo o Depois do Café. É a galera aí, né? Pois é, bacana. Agora vamos direto já, né, para análise política do PC, que parece que mas veio... nas suas lives Tô você aqui, não tem... Tá aqui o nosso Alex Fumaça sempre vendo tá, aí. Bom. O Austin Fabiano também sempre participando. E quem andou me xingando também recentemente nesses dias foi meu amigo lá do grupo lá de Floripa, o Luiz Fernando. Ele assim: pô, mas olha, eu sou o único que assisto, tu vem dizer que eu sou vagabundo, que eu não trabalho de manhã. Pô, ele assim: pô, sacanagem, mas olha, tipo, ele torce pra que time? Não, acho que os melhores amigos são havaianos. Tá certo, beleza. Né? Muito bem, vamos ao nosso quadro de política agora, e a análise é dele, PC Almeida Júnior. Na verdade, hoje aliás, eu vou falar não é política não. Vamos fazer uma panela de pressão aqui hoje. Hoje né? eu vou falar de costumes, viu, né? Verdade, de tá certo. cidade. Eu sempre leio os jornais, assisto os jornais locais antes de vir pra cá, pra gente se inteirar das notícias, e me chamou a atenção uma hoje dada com estardalhaço: a prisão de 2 agiotas colombianos em Montes Claros. Como se isso fosse uma coisa inédita, né? Eles estariam atuando aí em regiões periféricas da cidade, emprestando dinheiro a juro, e foram presos porque a agiotagem é crime. Tudo bem, eu não estou defendendo o crime da agiotagem, não. De jeito nenhum. Não defendo crime absolutamente nenhum. Agora, o que eu contesto são duas coisas. Uma, que tomara que não seja isso, a má informação da imprensa. Será que há um desconhecimento de que toda hora, todo momento, tem agiota aí, tem gente que ficou milionário em Montes Claros sendo agiota, tem gente que PC, tem... você... Só para eu não perder o raciocínio. Tem gente que não tem a menor noção de que pessoas ficaram milionárias, que tem a profissão da agiotagem como profissão aqui em Montes Claros. Tem gente que tem negócios aqui que são completamente fachadas. Negócio de fachada. Abre uma empresa, mas que na verdade o principal produto dessa empresa é o empréstimo ilegal de dinheiro para pessoas físicas. E está aí toda hora. Então é o seguinte: o agiota, ele pode ser colombiano. Aí não, se ele for colombiano, nós vamos prender. Se ele for um agiota Montes Clarense aqui mesmo, amigo nosso, for um cara conhecido, figura filantropa aí da sociedade, não, nós vamos deixar esse cara aí solto porque ele é dos nossos. Para, gente. Bobajada. Na hora de escolher, de dar uma... Então a gente está aí com 23 anos de jornalismo, não quero ser professor de ninguém, não quero ensinar ninguém, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso na hora que você faz uma matéria dessa. Você tem que reconhecer, você tem que pelo menos perguntar, falar: e os agiotas daqui de Montes Claros, doutor? Foi entrevistado lá o delegado, doutor Jurandir, perguntar para ele: e os daqui, não vai fazer nada com eles, não? Porque se foi com um colombiano, fica parecendo aquela história, até mostrou, Mazola, os colombianos emprestando dinheiro em regiões periféricas da cidade. Então o agiota que empresta na periferia vai preso. O agiota que empresta na zona sul vai para a coluna social. Vai receber diploma de homenagem em festa de bacana. É isso. Então, gente, vamos tratar as coisas como elas precisam ser tratadas. A mesmíssima coisa vale, por exemplo, para o usuário de droga, para o usuário de maconha. Polícia vai, com todo respeito à polícia, que faz um trabalho importante, que faz um trabalho interessante, mas
Toda hora você vê notícia aí, foi preso na favela, no morro, na periferia, vários maconheiros que estavam numa festa, etc. Beleza. E os maconheiros das festas da elite? E os cocaineiros, os cheiradores das festas da Zona Sul, das festas dos bacanas? Aí você pega, enche a cadeia de usuário de droga, enche a cadeia. Eu não estou falando que tem que usar droga não, viu, gente? Estou dizendo que fica um foco muito grande nessas pessoas quando você tem outros criminosos que deveriam estar presos, o tráfico devendo ser combatido e a polícia gastando energia, dinheiro público com usuário de droga. Quando tinha que estar prendendo, por exemplo... Na raiz, né? Tinha que ir lá na raiz. Traficante. Aí você pega lá... então é o seguinte, só é preso, aí eu vou chegar naquele velho argumento. O agiota que empresta dinheiro para preto, para pobre, vai preso. O agiota que empresta dinheiro para branco, para rico, é homenageado. O usuário de droga preto vai preso. O usuário de droga branco, não vamos mexer com esse não, porque pode dar algum problema, vai aparecer na imprensa, vai aparecer no jornal, nós vamos evitar a fadiga do pessoal pedir para tirar da cana, para poder tirar da prisão. É parente de alguém famoso, né? Filho, já sobrinho. Vi gente famosa sendo presa. Já vi. Aqui em Montes Claros, inclusive. Em trabalhos muito corretos. Mas é exceção da exceção da exceção. A regra é agir contra quem não tem condição social de se defender. A regra é essa. Infelizmente. Entendeu? Então a agiotagem é crime. Tomara que a galera agora se conscientize de que é um crime a agiotagem. E por que que existe a agiotagem? Porque os juros que os bancos praticam neste país são juros escorchantes. Porque a burocracia que a pessoa tem, principalmente a pessoa mais simples, aquela que não conhece ninguém, aquela que não tem um padrinho, aquela que não tem um amigo que vai facilitar uma porta, que é aquela humilde, que né? Que é humilde. Porque se você vai com terno e gravata, eles lhe dão um empréstimo na hora. Aquele que é invisível, aquele que a sociedade não enxerga. Porque para essas pessoas o acesso ao crédito é ridículo. Então por isso que existe o agiota. E muitas vezes o agiota age até se aproveitando da pouca condição dessas outras pessoas, submetendo-as a cobranças vexatórias, a cobranças criminosas, enfim. Mas a agiotagem existe por uma falha gravíssima do Estado brasileiro. Por uma falha gravíssima de um sistema que é composto por meia dúzia de bancos. Que a oferta de crédito está aí concentrada em meia dúzia de bancos, em meia dúzia de instituições. Por uma coisa aqui que nós temos um serviço de proteção ao crédito que fica parecendo um serviço secreto do nazismo. De o cara suja o nome e ele perde completamente a possibilidade de se movimentar, de se mover. Então é muito difícil. Então, gente, na hora de dar uma notícia, na hora de repercutir uma informação, pense. Aprenda a não engolir nada sem mastigar. Então eu quero ver. Fizeram uma operação para prender agiotas colombianos. Ótimo, tem que prender. Se estiver cometendo crime, se estiver prejudicando as pessoas, prendam. Mas que dia que vai ter uma operação para os agiotas aqui de Montes Claros mesmo? Que dia que vai ter uma operação para o principal agiota que existe, que é o próprio governo? Que são os bancos grandes, que matam as pessoas na hora de cobrar juros.
O cara contrai uma dívida, por exemplo, de 10 mil reais, 2 anos depois, tem que pagar 100 mil reais. Onde é que existe isso? Aí depois o cara tem que acreditar no Brasil. Acreditar como? Acreditar como? Então tem que cortar os privilégios desses caras. Quando a gente fala em privatizar banco, e o pessoal, o patrimônio é nosso, só prejudica o povo se não privatizar. Se privatizar, aumenta a concorrência. Barateia o dinheiro. Você vai ficar menos na mão de agiota. Você vai ficar menos na mão de pessoas que vão se aproveitar. Entendeu? E a turma que não quer privatizar, não quer por quê? Porque quer ganhar eleição e ter emprego público grande dentro dos bancos. Exatamente. Ganhar dinheiro com isso aí, entendeu? Então, pessoal, assim, eu fiquei espantado com a notícia. Assim, realmente, mas aí foram 2 colombianos presos e nós tivemos recentemente peruanos que estavam aplicando o mesmo golpe. Gente, brasileiro, Montes Clarense, tá dando, se isso for um golpe, tá fazendo isso toda hora, todo momento. Verdade. Todo momento. E você vai perguntar para um agiota, acha que ele tá cometendo um crime? O cara acha que não. Prestando dinheiro aí. PC, ó, quem nunca, eu, você, o Nairlan, o pessoal ligado em nossa live aí, quem nunca recebeu um telefonema de um amigo, de um parente, ô fulano, você não sabe quem empresta? Quem nunca, né? Quem nunca recebeu? Quem nunca recorreu? Eu mesmo já recorri. Exato, Quando tive problema de crédito, de acessar no banco. Uhum. E eu sou uma pessoa muito conhecida. Mas é muito difícil. Imagina pro cara simples que tá aí na periferia. É isso que eu tô falando, Quem nunca teve um amigo, alguém que ligou, ô Nerlan, você não conhece ninguém que empresta, ou PC, você não... Então é muito difícil, cara. Então é muito difícil. A hipocrisia é um negócio complicado, é um negócio dramático, entendeu? Então é o seguinte, vamos partir pra cima aí a lei, ela precisa ser pra todos, ela não tem que ser seletiva, não. Você não tem que separar a lei por classe social, não. Nacionalidade, né? Justamente. Por xenofobia, por classe social, entendeu? Você não pode ter uma lei para a periferia e outra lei completamente diferente para a Zona Sul, né? Então, por favor, isso aí é uma vergonha, mais uma daquelas que a gente fica assistindo por aí. Então, bom dia para Simone Moraes, bom dia para Joselito Almeida e para o pessoal todo que está na audiência aqui pela live. Muito bem. São 8h33. Nós vamos para um breve intervalo. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, 8h37. Vamos mandar um abraço aí pro pessoal que tá na sintonia, né? Wilson Dias Silva Júnior, que tá acostumando a ouvir os comentários do PCzinho todos os dias. Ó, que legal. PCzinho fazendo fã-clube, mas... tá aqui, que agora acompanhando aqui também o nosso colega Max Melo, também aqui na live, aqui acompanhando. O Mazinho Soares também acompanhando aqui, curtindo também o nosso vídeo. Isso. A Rose Parra também, Rosemary Parra lá de São Paulo também acompanhando. As irmãs Rosana e Rosângela Beletato também de São Paulo acompanhando. E meu pai, né? Paulo Roberto Mazola também acompanhando lá em Florianópolis e também acompanhando o programa. Seu Paulo, né? Ô PC, deixa eu registrar um comentário aí na sua live, né? Do Milton Azevedo, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, ó: o Brasil vive tempos obscuros. Polícia prende torcedor que protestava contra Jair Bolsonaro. Polícia fiscaliza reunião de partido político. Polícia interroga e inibe greve de professores. Tudo muito estranho. Demais. A gente... as manifestações da liberdade de expressão, por exemplo, essa questão do torcedor na Arena Corinthians, que estava lá protestando contra o presidente, e vira... e vai preso,
A polícia entrar numa reunião de sindicato para poder fiscalizar o conteúdo da reunião, né? Tempos sombrios. Tempos sombrios, realmente. Totalmente sombrios. Isso aí é abuso de autoridade, abuso de poder, é ferir de morte a Constituição brasileira. Os caras têm que ser punidos. Eu, inclusive, se eu fosse o presidente, nesse caso da Arena Corinthians, eu seria o primeiro, a exigir uma punição imediata aos policiais que protagonizaram essa cena lamentável. Eu seria o primeiro. Agora, não sei se o presidente vai fazer isso não. Mas o PC, até é bom tocar nesse assunto do presidente envolvido com futebol. Eu não sei se foi nesse final de semana, no jogo Corinthians e Palmeiras, mas eu vi uma cena de bastidor, ele com o treinador Luiz Felipe Scolari do Palmeiras, né? O presidente coloca para todo mundo que ele é palmeirense, né? Ele não esconde e tal. E ele com o Filipão, aí ele falando que ele tem um cachorro que se chama Filipão, por causa do Luiz Felipe Scolari. Aí o presidente pergunta, daí o Filipão pergunta para ele se é um cachorro grande. Aí ele vira pro Filipão e fala assim, não é um Bambi, querendo se referir, né, digamos, ao torcedor São Paulino. Achei isso lamentável, assim, com o presidente. Poxa, mas colocou. Exato, né, cara? Sobre os aspectos de ser humano. E falando nisso, essa semana ele deu mais um show em defesa do filho também, você não comentou, né, PC? Adotando um discurso aí meio raivoso também, esse final de semana, né, mais uma vez. Não, foi ontem, né, ele falou que se não for, que tem que ser o filho de alguém, o embaixador nos Estados Unidos, então por que não pode ser o dele? Sim, cara, é lamentável que um presidente da república se manifeste publicamente dessa forma. Eu simplesmente, assim, eu tô cansado, mas eu faço questão de observar isso aqui sempre, porque não dá pra gente normalizar, relativizar esse tipo de declaração, porque são declarações, quando elas não são preconceituosas, elas são completamente imorais no que tange ao exercício da política. E eu acho que a pessoa que apoia esse tipo de coisa, que apoia esse tipo de declaração, não o governo, mas apoia o posicionamento pessoal do presidente, ou ela perdeu o juízo completamente, ou ela, infelizmente, não tem instrução, num Brasil carente de educação igual o nosso, para poder discernir o que é certo, o que é errado. Ô Nerlan, desculpa, até antes da gente entrar no esporte, né? Agora esses assuntos estão me inteirando por essa questão política, né? E a questão aqui vamos falar para a questão municipal. O lance lá da audiência com o Trans foi ontem? É hoje? Como é que é? Foi ontem, não deu Foi ontem. Foi ontem, nós temos uma matéria aqui, né? O presidente da MC Trans entra em contradição, essa é a matéria do Jornal Norte que faz oposição ao prefeito, né? Mas as outras matérias disseram que foi sabatinado e foi embora. Você já esperava isso, né? Que não ia dar nada de fato, porque nessas audiências prevalece muito a questão política e não a questão realmente factual. Então, assim, que a Câmara continue investigando esses assuntos. Eu não sei o conteúdo das denúncias, eu não posso também fazer um comentário mais profundo sobre essas denúncias pelo seu conteúdo, seria leviano da minha parte. Então, para os vereadores que estiveram lá, o presidente da MC Trans se defendeu a contento. É isso aí. Bom, vamos para o esporte agora? Bloco esportivo. Está na hora de falar do esporte agora. Quais as principais informações do dia, Paulo Mazzola? Então, ontem fechando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio e o Chapecoense empataram em 3-3, um jogo que o Grêmio saiu na frente, a Chapecoense virou em 3-2, depois cedeu o empate no final em 3-3. Com o resultado, o Cruzeiro caiu uma posição na tabela, de 17º cai para a 18ª posição. A Chapecoense passa o Cruzeiro? A Chapecoense passou o Cruzeiro, agora está a Chapecoense, Cruzeiro, CSA e Avaí. Engraçado que dos 4 últimos, 3, a coisa pro azul tá, o azul tá no vermelho. Todo né? mundo. Porque Avaí, CSA e Cruzeiro, aí 3 times azuis aí
na parte vermelha o azul da tá tabela. embaixo, né? Então no Z4 tá tudo azul. Tá tudo azul, no Exatamente. Z4 tá tudo azul. E tirando daí a Chapecoense, que é verde, né? Agora o Cruzeiro, que amanhã se prepara aí para um jogo decisivo aí na Copa do Brasil, né? Primeiro jogo em casa, para depois jogar em Porto Alegre. E o Mano entre a cruz e a espada, né? Eu creio que deu um resultado negativo. O Mano que disse que já entregou o chapéu no final de semana, mas a diretoria não aceitou. Eu quero saber que diretoria que não aceitou, né? Porque hoje quem responde pelo Cruzeiro? Qual diretoria, né? Qual diretor que não aceitou a demissão do Mano? Né? O presidente? O Itair diz que não pode mandar, mas está mandando. Né? Outro dia até tem foto dele almoçando com a diretoria e tal, e dando ordem mesmo estando punido. Afinal, quem que ainda manda no Cruzeiro? E amanhã tem um jogo aí decisivo para ver o que vai acontecer. A questão do time do Cruzeiro, acredito que não vai ser muito diferente do time que jogou contra o Atlético, né? No clássico e tal, e o Cruzeiro aí jogando... A primeira partida em BH, em Porto Alegre. Não, em BH, em casa. Então é no Mineirão, né? Isso, exatamente. Pois é, PC, é um clima muito ruim para poder iniciar uma partida decisiva pela Copa do Brasil, sendo primeira partida em casa, quer dizer, sendo obrigado a fazer um resultado nessa primeira partida, né? Pode ser um jogo redentor também, né? Cruzeiro... O Mano que não diz que na hora de decidir ele decide. Ele com a presença de sua torcida, bicampeão da Copa do Brasil, vale lembrar, já está entre os 4 para poder decidir mais um título. Pode ser um jogo redentor, tem um enredo para isso. O Cruzeiro buscar, mas teria que ser num curto prazo um segundo pico de motivação semelhante àquele que o Cruzeiro teve para poder jogar contra o Atlético, também no jogo de ida da Copa do Brasil. Sinceramente, eu particularmente acho... E é um enredo parecido, porque estava na zona de rebaixamento no Brasileiro. Mas eu acho pouco provável uma reação dessa do Cruzeiro. A cartilha do rebaixamento, até na minha coluna hoje no Jornal Norte, eu estou destacando isso aí, né? O Internacional, em 2016, ele passou 14 rodadas sem vencer na competição. Foram 9 derrotas e 5 empates, entre a 9ª e a 22ª rodada. Quando ele foi tentar acordar, ele não tinha mais poder de reação. O Cruzeiro está um pouco melhor no quesito derrota, porque ele tem empatado muito, né? Isso. Mas não tem perdido muito, mas tem empatado. Mas mesmo assim, essa situação pode se agravar, né? Assim, ele já está quanto tempo? O Cruzeiro está no Brasileirão há 9 partidas. Pois é, e pode, né, agravar. Agora no final de semana vai ter um duelo aí, quem diria, né? Avaí e Cruzeiro, um jogo de confronto direto, só fazendo de rebaixamento, né? Jogando na ressacada, né? Jogando na ressacada. Mas só que o Avaí, o Cruzeiro não venceu de ninguém fora de casa no campeonato, não venceu nenhuma. Não, né? Não venceu nenhuma. O Avaí não vence ninguém, nem dentro nem fora, né? Então, repito, para mim vai ser um jogo de 0-0. Eu acho que cair, eu vou bater nessa tecla aqui de novo. O Cruzeiro não cai porque existem times mais frágeis do que o Cruzeiro na competição. Existem pelo menos 5, 6 equipes que são piores do que o Cruzeiro. Então acho que quando a atenção do Cruzeiro estiver só no Campeonato Brasileiro, ele vai conseguir sair dessa luta contra o rebaixamento, quiçá não consegue uma vaga fácil aí na Sul-Americana, até porque quem não é rebaixado vai para a Sul-Americana, né, no campeonato. É verdade. Então isso é um pouco redundante. Ele pode ficar ali na 12ª e 16ª colocação, aí não vai para lugar nenhum. Tem também a questão de um campeão da Libertadores, não foi um time brasileiro, que já vai estar na final, né, já abre mais uma vaga. Tem que ver se o campeão da Sul-Americana, se for o Atlético, e o Atlético estando, também já abre mais uma vaga, e como você falou, acaba quem não cai, acaba indo para a Sul-Americana pelo menos. É verdade. E a questão do rebaixamento também eu concordo com o PC, que acho que já não são nem lutas nem por 4 vagas, e sim por 2. Porque 2 eu acho que já tem dono, né? Que é Avaí e CSA. Eu acho que essas 2 vagas já estão garantidas. Eu acho que já. a própria Chapecoense. Chapecoense também briga. E outra vai ficar ali com o Fluminense, vai ficar uma turma ali brigando. Né? Goiás aí que está tomando, né, tá mancado em cima de tá mancado. 6-1 após 6-1, né? Que tem muito tempo que não marca um ponto. Então, você tem algumas equipes que são muito frágeis no campeonato e eu acho que o Cruzeiro tem elenco para poder... Não foi um time que é um amontoado, que foi formado agora. Sim. Igual era o Atlético, por exemplo, em 2005. Era um amontoado de jogadores quando caiu.
né? Então, acho difícil o Cruzeiro cair. Então o Cruzeiro hoje deve fazer o último treino para se preparar daí para amanhã. Vem mudança no time? Não tem muito o que mudar, né, PC? Porque não tem muitas peças, né? O que de repente o Mano pode tentar fazer de diferente? Voltar com 2 atacantes de velocidade, como ele jogou contra o Atlético lá atrás, ou manter o Fred mais um e o Pedro Rocha. Eu creio que não vai ser mudança não. Deve ir, acho que, com o mesmo time do Clássico aí no final de semana. E o Atlético agora pela manhã, né, já falar de Atlético, está ali, vai anunciar, vai apresentar o de Santo, né? Vai ser apresentado agora pela manhã. E mais uma opção aí para o Rodrigo Santana do ataque, como a gente já conversou na semana passada, a 4ª opção, né, agora, né? 4 atacantes. Olha, aí. eu vi um DVD com os gols de Santo. DVD não, na verdade um compilado no YouTube. Sim. De gols de quando ele jogou no futebol alemão, Werder Bremen e Schalke 04. Um atacante muito forte, muito alto, 1,93, né? E que só marca golaço. Nos gols, repetindo, nos gols, que não foram tantos gols assim também, né? Acho que não, ele tem poucos gols, acho que 60, uma coisa assim. Mas nos gols, ele lembra o estilo do Lewandowski. E assim... Do STF? Não, o Lewandowski do Borussia, Bayern, hoje do Borussia, né? Borussia, Bayern de Munique. Um atacante muito alto, muito forte. Tem que ver, né? Um cara, eu até quando eu vinha pra cá eu tava pensando nisso. Um cara, né, PC aí na Irlanda, que joga nas 3 principais ligas do mundo, né, na Liga Alemã, na Liga Espanhola e na Liga Inglesa, alguma qualidade eu acho que esse cara deve ter, né? O professor Cleuber Vieira tá aqui falando que esse microfone tá comprometedor. É um microfone provisório aqui, enquanto fica pronta a espuma nova, a gente vai dando uma de Madonna aqui, professor, porque Madonna que gostava desse microfone dourado, Madonna, Anitta. Acho que Xuxa também usou uma época. Frank Sinatra. É verdade. Walter Mercado. Moça. Nelson Ligue já. Quem mais? Luiz Miguel. Moça, é gente demais. Labaraca. Mas esse microfone turma... dourado não é pra quem quer. Não. O Atlético, pra quem pode. Exatamente. O Atlético que folga nesse meio de semana e no final de semana pode até de repente ajudar o Cruzeiro, né? Porque vai enfrentar um time que está ali brigando com o Cruzeiro na parte de baixo da tabela, que é o Fluminense. No Independência, horário a vitória do Atlético, noite, né? A vitória do Atlético, né? Sábado. Pode ajudar o Cruzeiro. Pode ajudar o Cruzeiro, né? E agora, como eu falei, com o de Santo aí que né, vai ser apresentado daqui a pouco. Até ganhar condição de jogo demora, né, ou não? Que ele vem parado desde acho que de março, abril, uma coisa assim, que ele está parado há um bom tempo. Vamos ver quanto tempo vai precisar para se recuperar. Agora a PC falando dessa coisa de DVD, de vídeo de gol, né? O Filipão que contava que quando chegava o empresário com um DVD do atacante, trouxe aqui um DVD de gol tal, os gols do atacante, o Filipão virava assim, e o DVD com gol que ele perde, cadê? Só me mostra o gol, cadê o de gol que ele perde? Olha, deixa eu apimentar aí entre vocês dois uma discussão, já Sim. que o negócio nosso aqui é meter o pau mesmo, né? Sim. Antes do protocolo oficial da CBF, matéria do Globoesporte.com estadual, para a entrada dos times, né, no clássico entre Atlético e Cruzeiro, teve um bate-papo entre Rodrigo Santana e Mano Menezes que não foi dos mais cordiais, por causa da declaração do Rodrigo Santana que dizia assim, pelo que estou sabendo, eles, Cruzeiro, devem vir com o time titular porque o bicho está pegando lá. Os sentimentos dos jogadores aqui é de ódio mortal. E aí o que o Mano falou? O Mano não gostou muito, não. Aí foi a conversa presenciada entre eles, né? Que o Mano falou que tem que pedir mais paz, né? E não ódio mortal. Cara, eu acho que a declaração teve problemas. Eu acho que a declaração do Rodrigo Santana foi uma declaração inexperiente e infeliz. Uhum. O Rodrigo tá com mérito de ser um cara muito solícito. Uhum. Fala, atende torcedor, atende a imprensa, etc. Mas ele realmente, essa passou declaração do ponto, dele né? passou do ponto, porque foi uma satisfação que ele quis dar ali pro pessoal da Galocura, mas ele sabia que essa declaração chegaria na imprensa, talvez ele não estivesse pensando nisso, mas mesmo que tivesse, tinha que ter responsabilidade.
você pode ter certeza, é um treinador de 37 anos, é um treinador jovem ainda, novo, é a primeira experiência dele como técnico efetivo num time grande. Verdade. Já treinou várias equipes pequenas no interior de São Paulo e de Minas Gerais, mas uma declaração dessa eu acho que ele não dá mais não, porque realmente a gente precisa de paz no futebol. Agora, O Mano foi coerente, então, O né? Mano foi coerente. E agora essa questão de meter o pau e falar mal é engraçado, né? Como a imprensa na Irlanda gosta de dizer do eixo do mal, né? De Rio de São Paulo. Poxa, o Flamengo dá uma... você usa esse termo do eixo do mal, E curioso que quando o Flamengo toma uma lambada de 3-0, aí cria um factoide de que o Flamengo vai trazer o Mário Balotelli. Aí não se falou da goleada que ele tomou, só se falava de que o Flamengo estava conversando com o Mário Balotelli. É engraçado como tem esse poder de maquiar Cara, as Flamengo né? Tem chance do Flamengo trazer o Balotelli, né? Que é um outro ex-jogador de futebol em atividade, mas que no Brasil pode, em função do nível técnico nosso aqui, pode deitar jogando no Flamengo. O Flamengo vai trazendo aí, né, o Rafinha, o Felipe Luiz, né? O São Paulo, Daniel Alves e o Juan Fran também, lateral de fez muita... O São Paulo abre a mala para trazer 2 da Europa e traz 2 laterais direitos. Não, esquerdo, não, o Juan Fran é esquerdo, né? Direito. É direito também, pois é. Mas se fala Joga muito, na esquerda também, mas improvisado. Mas se fala que talvez até o Daniel Alves utilize no meio campo, né? Parece ter uma deve ser, uma ideia, deve ser essa, que vai usar Paulo. o Daniel Alves no meio campo. E tem muita gente até desconfiada se não foi o pessoal de São Paulo que não roubou aquele carro do ouro lá, porque de repente do nada aparece tanto dinheiro, né, que foi lá e tá aí, lá né, no Porto, né? Lá no aeroporto, porque não é possível, né? Do nada, de repente aparece... Eu vi um meme na internet com coisa do Corinthians, viu? Um abraço aqui pro professor Edmilson. E curioso que o Brasil agora trazendo, né, esses jogadores até o Flamengo também aí com o espanhol, um zagueiro, né, Pablo Mari, e o Brasil trazendo esse pessoal de... Isso mostra uma outra fronteira aí no futebol brasileiro, um pouco parecido com os Estados Unidos. Cara, ao invés de ir para os Estados Unidos ou para a China terminar a carreira, vem terminar no Brasil, que é o caso de Rafinha, é o caso de Felipe Luiz, é o caso de Daniel Alves. Eu acho que nenhum desses jogadores, desses que vieram, vão ter uma outra experiência na carreira depois desses times, a não ser que seja num mercado assim completamente alternativo, né? Tipo mundo árabe, etc. Em times competitivos eles não jogam mais. Então eles vêm porque são jogadores que ainda têm esperança de ir para uma próxima Copa do Mundo, o caso desses aí que eu citei. Então eles preferem vir para o Brasil, ficar em evidência, vão jogar muito nos campeonatos. Apesar daquela lambada na corrida que o Felipe Luiz tomou, virou meme aí, né? Todo mundo pega o pessoal falando o seguinte, que ele estava muito acostumado a marcar Messi e Cristiano Ronaldo, né? Mas o Rogério do Bahia não. Ele está muito acostumado a marcar o Messi e Cristiano Ronaldo. Gente, méritos pro Bahia nessa vitória, foi legal. A torcida foi a loucura, foi ao delírio. Não, claro, o Bahia é um time que bicampeão brasileiro. Né? Venceu o Flamengo também, né, gente? E né? que então... o Flamengo, na Bahia, tem mais torcida que o Vitória. Exatamente. Então a grande rivalidade ali é essa mesmo, é Bahia e Flamengo. Então o torcedor do Bahia deitou e rolou. Muito bem, vamos embora, gente? Bora. Então tá, olha, amanhã a gente espera o João Rodrigues aqui, né? É a terceira e última chance aí. Ele teve um probleminha ontem à noite, nos disse que vai vir amanhã às 8 da manhã. Antes de terminar, né? Agora até eu lembrei até que eu falar isso, hoje dia 6 de agosto, né, de 2019, sim, há exatos 11 anos, precisamente exatos 11 anos, estava desembarcando aqui em Montes Claros o mito, né, o homem para virar essa lenda, desembarcava exatamente 11 anos, eu, Paulo, esse que vos fala, estava desembarcando em Montes Claros. Você gosta, né? Beleza, Mazola, então quer dizer que você fez 11 anos de Montes Claros? Palmas pra você, Mazola. Palmas pra você. Quem quiser organizar, gente, o dia hoje, uma data simbólica. Exato. A passagem de volta. pode. Tá aí, ó. Em vez de a passagem de volta. A passagem de volta tá sacaneando. Volta pra minha terra. Daqui a pouco a câmera não vai estar. A Câmara não estar voltando uma homenagem para homenagear Invertido. Olha só, também 6 de agosto de 1945,
Nós tivemos aí, né, uma tragédia, né? Então, tudo que diz respeito a 6 de agosto é bombástico, né? O que foi em 45? Em 45 nós tivemos as cidades de Hiroshima e Nagasaki sendo atingidas pela bomba, né? E em 2008 é pra essa bomba. Vambora. Tchau, até amanhã.